Olá pessoal, meu nome é Mariane Comitri e hoje eu vou estar apresentando para vocês o resumo do nosso trabalho, do nosso grupo de pesquisas, intitulado Por Extrato Etanólico das Folhas de Plínia Cauliflora, com relação à sua caracterização fitoquímica, a incorporação em nanopartículas de quitosana e a avaliação do efeito fotoquimioprotetor in vitro. Bom, os produtos naturais, ele vem despertado cada vez mais interesse da indústria, tanto farmacêutica quanto cosmética, para atender uma demanda da população que busca por produtos cada vez mais sustentáveis. E dentre esses produtos, aqueles que podem ser fonte de substâncias antioxidantes e, portanto, conter ou mesmo atenuar os danos da radiação solar, eles vêm chamando cada vez mais atenção e possuem elevado valor agregado. Nesse contexto, Plínia cauliflora é uma alternativa que vem sendo estudada devido à sua riqueza em compostos fenólicos que sabidamente apresentam potencial antioxidante. A Plínia cauliflora pertence à família Myrtaceae, que é uma espécie nativa da Mata Atlântica e que vem sendo utilizada na medicina popular para tratamentos de diarreia, irritações cutâneas, para transtornos cardiovasculares, gastrointestinais e até mesmo respiratórios. Dentre as atividades investigadas dessa espécie, existem relatos de sua atividade antioxidante, antimicrobiana, anti-inflamatória, antitumoral, entre outros, onde a atividade antioxidante ela vem ganhando cada vez mais destaque. Porém, trabalhar com extratos vegetais no contexto da cosmetologia apresenta alguns inconvenientes, porque esses extratos eles apresentam uma degradação química, eles podem apresentar problemas de solubilidade, e para poder contornar esses inconvenientes, vem sendo empregada a nanotecnologia. Dentre as estratégias da nanotecnologia, as nanopartículas de quitosana, elas vêm sendo amplamente utilizadas. Isso porque elas são capazes de incrementar a permeação cutânea de ativos, incluindo os compostos fenólicos de origem vegetal, e elas conferem estabilidade e proteção desses ativos, além de serem biodegradáveis, biocompatíveis e não tóxicas. E, além disso, elas são cada vez mais utilizadas porque elas apresentam potencialidades intrínsecas, principalmente com relação à sua potencialidade antioxidante. Com base nisso, o objetivo do nosso trabalho foi avaliar o efeito fotoquimioprotetor do extrato etanólico das folhas de Plínia cauliflora, incorporado em nanopartículas de quitosana, visando o desenvolvimento de um produto inovador para contornar os inconvenientes gerados por uma exposição à radiação solar. Com base nisso, nós realizamos a caracterização fitoquímica do extrato, onde nós quantificamos o teor de fenóis totais e de flavonoides e obtivemos os valores de 329,05 microgramas por miligrama para fenóis totais e de 69,55 microgramas por miligrama de flavonoides. Em seguida, nós avaliamos a atividade antioxidante da nossa amostra do extrato por meio dos ensaios do poder redutor do complexo de fósforo-molibdênio e da eliminação do radical livre DPPH, onde nós obtivemos os valores para DPPH de 1,17 microgramas por ml e para a atividade antioxidante relativa de quercetina de 66,59%, e para a rutina de 129,75%, indicando uma maior proximidade dos compostos do meu extrato com o padrão rutina. Em seguida, nós fizemos as nanopartículas de quitosana por meio da técnica de gelificação iônica, e nós obtivemos os seguintes valores, onde NQ são as nanopartículas brancas e NQE as nanopartículas contendo o extrato. Então, primeiramente, para o diâmetro, nós obtivemos um valor de 412,87 nanômetros para as nanopartículas contendo extrato, que foi superior ao tamanho obtido para as nanopartículas brancas, sendo um dos primeiros indicativos de que houve, de fato, a encapsulação do extrato. Então, esses valores eles apresentaram diferenças estatísticas por conta desse primeiro indício de que o extrato foi eficientemente encapsulado. Com relação ao PDI, nós obtivemos valores que condizem com o sistema monodisperso, de 0,36 para as nanopartículas brancas e de 0,29 para as nanopartículas com extrato, não apresentando diferenças estatísticas entre si.
Já com relação ao potencial zeta, nós obtivemos valores de potencial zeta positivo, que são característicos de nanopartículas de quitosana, devido à carga do polímero quitosana, que é uma carga positiva, né? Que apresenta carga positiva. Esses valores eles não apresentaram diferenças estatísticas entre si, sendo mais um indicativo de que o extrato ele se encontrou aprisionado no interior das nanopartículas, não interferindo no potencial de superfície das nanopartículas formadas. E com relação ao pH, o valor obtido, ele apresentou uma compatibilidade com o valor de pH cutâneo e não apresentou diferença estatística entre os valores obtidos. Isso indica que nessa faixa de pH é a faixa de pH compatível com o pH da quitosana, indicando que nesse pH, independente de nós encapsularmos ou não, a quitosana por si só apresenta estabilidade. Aqui eu trouxe as imagens da microscopia eletrônica de varredura, em A para as nanopartículas brancas e em B para as nanopartículas contendo extrato, onde os dados eles corroboram com os valores encontrados para a caracterização das nanopartículas. Em seguida, nós avaliamos a encapsulação do extrato, onde a eficiência de encapsulação foi de 54,99%, que quando a gente considera para extratos vegetais, é um valor de eficiência elevado, visto que o extrato é um conjunto complexo de substâncias, então encapsular 50% desse extrato é um valor aceitável e nós podemos verificar uma elevada porcentagem de encapsulação das substâncias de interesse, que foram os fenóis totais e os flavonoides, onde nós conseguimos encapsular nas nanopartículas 88,97% dos fenóis totais do meu extrato e 71,95% do teor de flavonoides, sendo indicativo que as nanopartículas elas apresentavam majoritariamente os compostos antioxidantes de interesse. Com relação à citotoxicidade, nós avaliamos ela em relação à linhagem celular de fibroblastos L929. Nós podemos notar que a partir das concentrações de 62,5 microgramas por ml, tanto o extrato livre quanto o extrato nanoencapsulado não demonstrou citotoxicidade, sendo que a citotoxicidade para as nanopartículas contendo extrato apresentaram um perfil melhor em viabilidade celular do que o extrato livre. Além disso, as nanopartículas brancas em todas as concentrações testadas, elas não apresentaram citotoxicidade, sendo um indício de biocompatibilidade dessas nanopartículas, possibilitando o uso delas frente à linhagem de fibroblastos testadas. Com relação ao efeito fotoquimioprotetor, nós podemos notar que em todas as concentrações testadas, tanto o extrato quanto o extrato nanoencapsulado, eles apresentaram efeitos fotoquimioprotetores na linhagem celular testada, sendo que os resultados obtidos para as nanopartículas foram superiores ao extrato livre, e que mesmo na presença do agente indutor de radicais livres, que é o AAPH, a amostra pôde manter a viabilidade celular das células frente aos danos oxidativos. Isso indica que a nanoencapsulação, mais uma vez, ela melhorou os perfis protetores do extrato frente aos danos induzidos. Com isso, as nanopartículas desenvolvidas, elas se mostram promissoras para utilização em produtos tópicos destinados a minimizar os efeitos danosos dos radicais livres. E as nanopartículas, bem como o extrato livre, não apresentaram citotoxicidade frente aos fibroblastos L929 a partir de concentrações de 62,5 microgramas por ml. Além disso, foi demonstrado o efeito fotoquimioprotetor in vitro, tanto do extrato livre quanto nanoestruturado, sendo que o perfil do extrato nanoestruturado foi melhor para potencializar essa atividade. E esse é o primeiro relato da atividade fotoquimioprotetora do extrato etanólico das folhas de Plínia cauliflora carreadas em nanopartículas de quitosana TPP. Obrigada.